Vamos prosseguir no estudo de história da igreja. Estamos finalizando o primeiro século da era cristã. Esse período que nós vamos estudar agora, olha, ele começa no ano 98. O ano 98 da era cristã. Lembre-se, Jesus morreu ali próximo do ano 29. Então são cerca de 60 anos depois da morte de Jesus. 70 anos depois da morte de Jesus. Tá bom? 69, mais precisamente. Acabamos de estudar sobre o imperador Domiciano. Eu falei para vocês que Domiciano era um imperador religioso, um imperador que foi criado junto com os sacerdotes pagãos, não era um homem general de guerra, né? E ele ali desenvolveu uma religiosidade pagã muito forte e por isso ele estabeleceu a perseguição ao cristianismo como pessoas que eles eram traidores da pátria por eles não adorar os deuses e começou aquela perseguição. Bom, o imperador que vem agora, o imperador Trajano, ele já é diferente de Domiciano. Ele é um general, começou como soldado, foi a general, então ele não tinha uma religiosidade tão forte quanto Domiciano. Tá bom? Tanto que a história relata, principalmente Eusébio de Cesareia, que a perseguição vai diminuindo nos dias de Trajano, porque ele a princípio seguiu o padrão de Domiciano. Não pode haver cristão no reino porque prejudica o reino, tá bom? Então ele seguiu esse padrão de Domiciano, mas no decorrer do seu governo a história diz que ele vai realmente diminuindo a perseguição e nós veremos aí até documentos dessa época que descrevem o ponto de vista de Trajano sobre a perseguição aos cristãos. Então é bem interessante. Bom, página 109 do material didático, o capítulo 6, em Algarismos Romanos, que diz perseguição sob Trajano. Bom, o imperador Trajano governou o Império Romano do ano 98 a 117, da era cristã, é claro, né? Então, ele governou nesse período que o Império Romano, ele era muito rico. Talvez muitos consideram assim o auge do Império Romano, que foi desde metade do primeiro século, tá bom? Até os anos 200. Esse foi um período realmente que o Império Romano mais dominou, que todas as revoltas bárbaras acabaram por serem rechaçadas. Lembre-se que no governo de Domiciano anterior, ele acabou perdendo guerra para os dácios, né? Falei para vocês sobre as guerras dácias e ele ficou com a moral baixa. E já Trajano, como general, quando ele se torna imperador, ele vai lá e vence os dácios. Então, ele vai ter, nesse sentido também, uma diferença com o Domiciano, porque ele é considerado um vencedor. Tá bom? O comentário prossegue. Trajano seguiu as orientações vigentes no Império e continuou declarando os cristãos como traidores da pátria, por não reconhecer a existência dos deuses, né? Eles não reconhecem a existência dos deuses, então, no entender deles, isso prejudicava o bom andamento do reino, porque os deuses ficavam aborrecidos. É uma coisa que parece infantil, né? Mas é verdade. Prossegue. Mas, quando comparada à perseguição de Domiciano, sabemos que ela foi menor. Durante o governo de Trajano, encontramos correspondência entre autoridades para tratar sobre a perseguição aos cristãos. Um governante chamado Plínio, no ano 112, enviou uma carta ao imperador Trajano propondo a forma de brecar o cristianismo, a apostasia. Então eu coloquei esse documento aí na íntegra para nós lermos, né? Porque em história eu acho isso muito interessante, muito importante. Quando nós temos um documento também, nós podemos ler esse documento e fazer a nossa interpretação. Então veja, um governante então de uma das regiões do Império, vivendo essa perseguição, o que ele faz? Ele manda uma carta para o agora imperador Trajano, tá ok?
Pois bem, para o imperador Trajano. Então, vejamos esse documento. Rapaz. Continuamos na página 109. Pois bem, o comentário, a carta então desse governante ao imperador nos diz: tenho por praxe, Senhor, consultar Vossa Majestade nas questões duvidosas. Quem melhor dirigirá minha incerteza e instruirá minha ignorância? Nunca tenho presenciado o julgamento de cristãos. Ignoro, pois as penalidades e instruções costumeiras e mesmo as pautas em uso. Estou hesitando acerca de certas perguntas. Por exemplo, cumpre estabelecer diferença e distinções de idade? Ele está tentando entender, irmãos, como julgar, por que julgar esses cristãos? E ele prossegue: cabe o mesmo tratamento a enfermos e a robustos? Deve perdoar-se a quem se retrata, ou seja, quem nega, não, eu não sou mais cristão, eu abandonei tudo. Ele está questionando, né? A quem foi sempre cristão, compete gratificar quando deixar de ser, ou seja, o indivíduo, não, eu abandonei, então eu vou dar uma gratificação a ele, o que é que eu faço? Há de punir-se o simples fato de ser cristão, sem consideração a qualquer culpa, ou exclusivamente os delitos encobertos sob este nome. Então ele está querendo saber o seguinte: olha, o simples fato de ser cristão já é punível? Ou será que ele tem que cometer algum crime? E prossegue: entretanto, eis o procedimento que adotei nos casos que me foram submetidos sob acusação de cristianismo. Aos incriminados, pergunto se são cristãos. Na afirmativa, repito a pergunta segunda e terceira vez, cuidando de intimar a pena capital. Se persistem, os condeno à morte. Não duvido que sua pertinácia e obstinação inflexível devem ser punidas, seja qual for o crime que confessem. Então, veja, ele fala, não duvido, né, que deva ser punido, mas ele está querendo entender melhor, né? Mas, como tem ordens, que era do imperador anterior, Domiciano, ele está dizendo, o que é que eu faço? Okay? E ele prossegue: alguns apresentam indícios de loucura. Não dá para saber o que ele está dizendo aqui, o que significa essa loucura, o que seria uma loucura no entender dele. Aí não dá para nós interpretarmos, né? E prossegue: tratando-se de cidadãos romanos, os separo para os enviar a Roma. Claro, porque o cidadão romano ele tinha regalias especiais no momento do julgamento. Tá ok? Foi o que o apóstolo Paulo reivindicou, era um cidadão romano. Prosseguindo ainda na página 110. Mas o que geralmente se dá é o seguinte: o simples fato de julgar essas causas confere enorme divulgação às acusações, de modo que meu tribunal está inundado com uma grande variedade de casos. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Ou seja, eles estão tendo muitos casos de cristãos sendo acusados. Primeiro porque a lei já dizia o seguinte: quem for cristão perde os bens. Os bens vão para aquele que acusou. Então tinha muita acusação. Os cristãos eram denunciados constantemente. Ok? E aqui também está mostrando como o número de cristãos era muito grande. Porque nesse período muitos cristãos já tinham fugido. Estavam vivendo, né, em cemitérios, estavam vivendo nas catacumbas, né, os cemitérios eram chamados de catacumbas. Eles estavam fugindo nas montanhas. Muitos foram para a África. A África, nós vamos encontrar 200, 300 anos à frente, a África com igrejas imensas, tanto que os católicos vão dizer, 300 anos à frente, que havia mais cristãos anabatistas na África do que eles falam da Santa Igreja Católica, né? Tá bom? Então, muitos cristãos fugiram. Mesmo assim, muitos cristãos estão sendo denunciados.
existe história, irmãos, que eles botavam fila lá para aquelas pessoas serem julgadas, e o julgamento romano havia uma exigência, tinha que ter uma ata, né, anotar para que as pessoas, dizendo o nome das pessoas, está sendo julgado morto à espada. Tinha que ter um documento. Então ali fazia aquele julgamento, o responsável, o governador, perguntava: é cristão? Ele sim, ele a morte. E o soldado já matava. Eles tinham que fazer assim para ser rápido, porque eram muitos cristãos. E diz a história que às vezes terminava a luz do dia, né? Chegou, anoiteceu, e como não tinha facilidade de luz como nós temos hoje, os julgamentos tinham que parar. Aí eles prendiam as pessoas, tá bom, para serem julgadas no dia seguinte. Mas teve caso também de não ter mais como prender, porque as cadeias já estavam lotadas de cristãos. Então, caso que o governador falou: solta, amanhã a gente tenta capturar eles de novo. Para vocês terem uma ideia de como foi o crescimento do cristianismo. O cristianismo puro, pregado, sem esse cristianismo que nós estamos vendo, alguns que inventaram na história, né, e que alguns inventam hoje, que é só cristianismo de receita financeira, ou só de bênção, uma série de doutrinas estranhas, né? Tá bom? Mas o cristianismo puro, quando ele confrontado com o paganismo, não tinha como, todo mundo queria trocar o paganismo pelo cristianismo. Então, essas perseguições surgem para brecar o crescimento do cristianismo. Bom, a carta do governador prossegue, né? Estamos ainda na página 110, no número 5, na divisão 5 que ele coloca. Recebi uma lista anônima com muitos nomes, olha só. Tinham pessoas também que denunciavam de forma anônima. Eu tenho falado para vocês, tenho mostrado para vocês que principalmente os sacerdotes pagãos, eles estavam enfurecidos com o crescimento do cristianismo, porque a história diz que os templos pagãos estavam abandonados. E essa é a razão da perseguição, ok? Pois bem, prosseguindo então na página 110 ainda, né? No número 5, recebi uma lista anônima com muitos nomes. E prossegue: os que negaram ser cristãos, considerei-os merecedores de absolvição. Uma pausa aqui nesse ponto, irmãos. Esse é um ponto que nós vamos encontrar aí em todas as perseguições que vão se seguir até a de Diocleciano, que é a última, né? Infelizmente, aquelas pessoas que negaram a fé. Bom, então, essa questão das pessoas que, infelizmente, na hora do risco de morte, né, ela acabou negando a fé. Então, até nesse documento, esse governador diz que tinham muitos que negavam, então, a fé, e essas pessoas vão passar por uma dificuldade muito grande, mesmo depois da perseguição. Tá bom? Porque, além de negar a fé em Jesus Cristo, ele tinha que participar de cultos a Júpiter, culto a Apolo, a Vênus, aquelas divindades. O culto dela era um culto de possessão demoníaca, né? E vocês conhecem até a história de Vênus, que é parecido com o da Diana dos Efésios. O homem que ia cultuar lá tinha que ter relações sexuais com as prostitutas sagradas, mulheres endemoniadas. Era uma coisa horrível, irmãos. Era uma coisa horrível. Então, a pessoa tinha que amaldiçoar o nome de Jesus, tinha que entregar livros sagrados, pergaminhos, né, para serem queimados. Então, era algo muito difícil. E isso aqui está brecando o crescimento do cristianismo. Tá bom? A morte dos fiéis e aqueles que ficam com essa dor. Aqueles que ficam com essa dor, que se nós estivéssemos lá, teríamos que pedir muita graça a Deus para ajudar esses irmãos, né, a se recuperarem dessa situação terrível, né? Porque quando acabava a perseguição, o próprio Trajano, que é o imperador que nós estamos estudando agora, a história diz que ele vai reduzindo, e Eusébio de Cesareia diz que chega um período que ele abandona a perseguição aos cristãos. Eles foram vendo que aquilo não fazia muito sentido, né? Tá bom? Então, e
Quando acabava a perseguição, como ficavam esses irmãos? Isso aí vai ser um tema que vai ter livros sendo escritos por pais da igreja, né? Nesse período muito importante. Bom, o governador prossegue. De fato, sob minha pressão, devotaram-se aos deuses e reverenciaram com incenso e libações vossa imagem colocada para este propósito ao lado das estátuas dos deuses, e por menor particular amaldiçoaram a Cristo, coisa que um genuíno cristão jamais aceita fazer. Irmãos, isso aqui é um documento romano, é um governador escrevendo para o imperador. E o que ocorre? Nesse período, eles já viam a atitude dos cristãos como algo muito anormal, como assim você aceitar perder a sua vida só para queimar um incenso para os deuses, participar ali, sacrificar um animal, adorar o imperador e amaldiçoar o nome de Cristo. Só por causa disso, amaldiçoa e vamos embora, seguir a vida. Eles achavam absurdo, é o que os historiadores romanos demonstram, chamando essas pessoas de irracionais, né, de fanáticas, porque para eles não faz sentido você entregar a sua vida, deixar de viver, não, para se recusar a negar Jesus Cristo. Isso para eles era algo absurdo. Então, pelo que ele presenciou, ele viu que verdadeiros cristãos, ou seja, chegavam na frente dele, ameaçado de morte, via um morrer, via outro morrer, e não negava. Tem história, nós veremos aí mais à frente, tem história de um pastor que ele foi preso com 11 membros da igreja dele. E aí o governador lá, o comandante, deu a sentença, né? Vocês vão morrer à espada. E diz a história que o pastor falou, e nós glorificamos a Deus. Então, esses testemunhos mexeu até com a descrição que esse governador fez dos cristãos. Ele diz, quando a pessoa amaldiçoa Cristo, aceita adorar os deuses e queimar incenso ao imperador, eu considero que ele não é cristão, porque um genuíno cristão jamais aceita fazer isso. Ele prossegue. Outros inculpados da lista anônima começaram declarando-se cristãos e logo negaram o selo, declarando ter professado essa religião durante algum tempo e renunciado a ela há 3 ou mais anos. Alguns a tinham abandonado há mais de 20 anos. Todos veneram vossa imagem, ele escreve ao imperador, e as estátuas dos deuses, amaldiçoando a Cristo. Irmãos, também a história diz que os templos pagãos, eles ficaram lotados de ex-cristãos que de tempo em tempo tinham que ir lá adorar os deuses e demonstrar que ele não era cristão. Então eles tinham que participar daquelas cerimônias, então tinham que estar lá no templo, senão morreria. E aí os templos pagãos voltaram a ficar lotados. Olha que situação que essa igreja está vivendo, né? A carta prossegue. Foram unânimes em reconhecer que sua culpa se reduzia apenas a isso. Em determinados dias, costumavam comer antes da alvorada e rezar responsivamente hinos a Cristo, como a um Deus. Obrigavam-se por juramento não a algum crime, não cometer nenhum crime, mas a abstenção de roubos, rapinas, adultérios, perjúrios e sonegação de depósitos reclamados pelos donos, né, de alguma coisa de empréstimo, de lucro, de dinheiro. Ou seja, aqui é interessante, essa pessoa que ele descreve seria alguém que teria servido. Olha, realmente eu servi um tempo atrás, mas não sou mais cristão. E o que você fazia lá? Olha, o que nós fazemos é o seguinte, nós nos comprometíamos, né, a não cometer nenhum crime, nem roubo, nem rapina, nem adultério, nem perjúrio, nem sonegação de imposto, nada, era não errar, era só isso que nós fazíamos. Bom, aí ele prossegue. Concluído este rito, costumavam distribuir e comer seu alimento.
Este, aliás, era um alimento comum e inofensivo. Práticas essas que deixaram depois do edito que promulguei, de conformidade com vossas instruções, proibindo as sociedades secretas. Julguei bem mais interessante descobrir que classe de sinceridade há nessas práticas. Apliquei tortura a 2 moças chamadas diaconisas, mas nada achei senão superstição baixa e extravagante. Ou seja, pelo que ele está dizendo aqui, ele pegou 2 irmãs, que seriam até chamadas de diaconisa na igreja, e torturou essas moças, mas não achou nada nelas, vamos dizer, de ruim, só superstição, ou seja, só crença religiosa, só mensagem religiosa. E extravagante, porque eu sempre digo, se você chegar para um ímpio e começar a explicar, fala então sobre o reino desse Cristo, olha, em breve ele voltará, ele vai nos tirar desse mundo, vai nos dar um corpo eterno para nós habitarmos com ele. Começar a descrever, a pessoa vai achar que isso é estranho, extravagante, né? Ou até uma loucura, tá bom? Uma superstição, é o que ele está dizendo. E prossegue. Suspendi, portanto, minhas observações na esfera do vosso parecer. Creio que o assunto justifica minha consulta. Mormente tenho em vista o grande número de vítimas em perigo, ou seja, a quantidade de pessoas que são acusadas de serem cristãos. Então observe, isso aqui é durante o governo de Trajano. O governo de Trajano está começando no ano 98. Já eram 9 anos só da perseguição de Domiciano. Então os cristãos, mesmo assim, ainda eram em grande número. E agora, no governo de Trajano, ele está, então, recebendo esse documento que fala do grande número de vítimas. Ele prossegue, agora na página 111, né? Muita gente de todas as idades e de ambos os sexos corre risco de ser denunciada, e o mal não terá como parar. Essa superstição contagiou não apenas as cidades, mas as aldeias e até as instâncias rurais. Contudo, o mal ainda pode ser contido e vencido. Olha o que ele vai dizer agora. Ele vai dar uma sugestão. Como contaminar os cristãos, como prejudicar os cristãos. Olha o que ele diz. Sem dúvida, os templos que estavam quase desertos são novamente frequentados. Os templos, né? Os ritos sagrados, há muito negligenciados, celebram-se de novo. Onde recentemente quase não havia comprador que fornecesse vítimas para sacrifícios. Esses indícios permitem esperar que, dando-lhes oportunidade de se retratar, legiões de homens serão suscetíveis de emenda. Ou seja, se você der a esses cristãos a chance deles se retratarem ou apostatarem da fé, tá bom? O retratar aí é apostatar da fé. Ou seja, você vai conseguir aí um grande número de pessoas que vão ter que estar no templo sempre apresentando sacrifícios lá, provando que acredita nos deuses romanos. Ou seja, ele estava criando um grupo de apóstatas. É isso que eles estão fazendo. Essa é uma ideia maligna. Entendeu? Eles estão criando um grupo de apóstatas, um grupo de pessoas que eles sabiam que eles eram cristãos, tá bom? Ou tinham sido cristãos, e agora essas pessoas elas estavam apostatando da fé cristã, participando de culto aos deuses. O que isso vai gerar? Isso vai começar a gerar uma série de heresias. Em poucos anos, nós veremos mais à frente, essas primeiras obras que eu passei para vocês, são obras que assim, elas praticamente não têm crítica na história. Mas nós vamos andar aí mais à frente, o resultado desses apóstatas é que surgirão um monte de heresias, tá bom? Vai surgir uma religião pagã misturada com cristianismo. De onde que vocês acham que os padres e o Papa tirou aquele incenso que ele usa até hoje? Vocês acham que o apóstolo Paulo usava aquilo? O apóstolo Pedro, João? É claro que não. Isso aí foi tirado exatamente por influência desses cultos. Porque no culto de Júpiter,
no culto de Apolo, o uso daquele incensário, né? E isso era comum. Mas os cristãos nunca usaram, porque eles sabem que o incenso é só um símbolo de oração. Então, eles vão, a partir dessas pessoas que, infelizmente, não resistem à perseguição, e eles vão começar a fazer uma mistura, tá bom? Que vai resultar na Igreja Católica. Por isso é que ela é chamada de Babilônia Apocalíptica, porque ela é aquela religião da Babilônia misturado com alguma aparência de cristianismo, né? Bom, o comentário prossegue. Agora eu vou colocar aí a resposta do imperador Trajano ao governador Plínio. Como eu disse, são documentos do governo de Trajano, documentos da época. Então a resposta do imperador foi o seguinte: no exame das denúncias contra feitos cristãos, querido Plínio, tomaste o caminho acertado. Não cabe formular regra dura e inflexível de aplicação universal. Não se pesquise. O que significa não se pesquise? Olha, você não deve enviar soldados, né, procurar saber, vive algum cristão aqui? Não pesquise, não faça uma busca, tá bom? Ele prossegue: mas se surgirem outras denúncias que procedam, aplique-se o castigo, com esta ressalva, de que se alguém nega ser cristão e, mediante a adoração dos deuses, demonstra não o ser atualmente, deve ser perdoado em recompensa de sua emenda, por muito que o acusem suspeitas relativas ao passado. Então ele está dizendo o seguinte: olha, não vá buscar essas pessoas, mas se houver uma acusação, vamos manter o que o império já faz, tá bom? Ele prossegue: não merecem atenção panfletos anônimos em causa alguma, além do dever de evitarem-se antecedentes iníquos. Panfletos anônimos não condizem absolutamente com os nossos tempos. Olha, nesse ponto, como eu disse para vocês antes, Trajano, ele é considerado um bom imperador. Ele é contado entre os 5 grandes imperadores, 4 que vão segui-lo, né? Ele é considerado um homem justo, que fez muitas obras, tratou o Senado com respeito. Domiciano mandava matar pessoas do Senado direto, era um louco, né? Tá bom? Era um homem mau. E já Trajano é um homem elogiado pela história. Então, até a resposta dele, infelizmente, ele acreditou no que Domiciano estabeleceu, né? Que os cristãos causavam prejuízo para o reino por eles, para o império, por eles dizerem que os deuses não existiam. Bom, nós estamos no ano 98, né, próximo do ano 100. Nesse período, o apóstolo João, é mais ou menos a data que ele morreu, tá ok? Mas eu coloco aí um historiador que em cerca de 100 anos, eu digo aí, o cristão Tertuliano, próximo do ano 212, nós estamos no ano 100, comentou a resposta do imperador. Nós vamos estudar mais à frente uma obra que ele escreveu, né, uma apologia ao cristianismo, e ele era um homem muito inteligente, ele era um advogado, né, no império, e ele se converteu ao cristianismo. É interessante porque ele pertencia a uma igreja pentecostal também. Então ele comentou sobre essa resposta de Trajano. Apesar de ser justa, né, vamos dizer, não ser tão má como Domiciano, melhor dizendo, mas Tertuliano aponta incoerência. Veja o que ele diz, e está certo. Ele diz, página 112 agora, né? Ó miserável pronunciamento, de acordo com as necessidades do caso, uma incoerência. Proíbe de irem à procura deles como se fossem inocentes e ordena que sejam punidos como se fossem culpados, porque o imperador disse, olha, não pesquise, não vá atrás. Se você é criminoso, você tem que ir atrás. Se não vai atrás, é porque não é criminoso, tá bom? E prossegue. É ao mesmo tempo misericordioso e cruel. Ao mesmo tempo, ignora e pune. Por que fazes um jogo de palavras contigo mesmo, ó julgamento? Se condenas, por que também não inquires? Se não inquires,
por que também não absolves? Ele vai estar escrevendo, nós veremos essa obra, a um imperador, lá em 212, defendendo o cristianismo dessas perseguições. O comentário prossegue. O crescimento do cristianismo era visto com maus olhos pelo imperador e pelas autoridades, tudo por conta dessa crença da religião pagã. Tudo isso aqui, irmãos, é um conflito entre a religião pagã e o cristianismo. O ódio que os pagãos têm dos cristãos é algo assim parecido com o ódio que esse Hamas tem de Israel. Os pagãos, se eles pudessem, eles fariam com todos os cristãos o que o Hamas fez lá com as crianças, decapitou as crianças. O ódio era assim. Os imperadores, eles eram induzidos, tanto que o Apocalipse descreve isso como uma mulher assentada sobre uma besta, ou seja, uma religião assentada, dominando sobre um reino, sobre um governo político. Tá bom? Então veja o que diz esse historiador Daniel Rups, membro da Academia Francesa de Letras. É bem interessante, essa coleção dele está completa lá na referência bibliográfica. Ele diz: quando se encontrava viajando pelo leste das suas províncias, o legado recebeu várias queixas a propósito dos seguidores de Cristo, ou seja, o imperador andava e os legados, os responsáveis, normalmente os religiosos, os sacerdotes, reclamando dos seguidores de Cristo. Nascidas nas primeiras semeaduras evangélicas, talvez oriundas do próprio São Paulo, as comunidades cristãs tinham se expandido consideravelmente pela Ásia Menor. O fato modificou a vida social a tal ponto que chegou a inquietar os representantes da antiga ordem. Quem são os representantes da antiga ordem? Os sacerdotes pagãos. Eles até, vamos dizer, que até por uma questão de sobrevivência, os sacerdotes na história normalmente eram muito ricos, recebiam grande doação. Não é à toa que o imperador também se decretava sacerdote. Pontífice máximo, era o sacerdote máximo, o sumo sacerdote. Mas agora, com os templos vazios, aqueles homens que eram ricos, e o sacerdócio era sempre dominado por famílias, esses homens empobreceram. É isso que ele está falando, Inquietou os representantes da antiga ordem. Os templos estão desertos, negligenciam-se o culto, e o comércio de animais destinados ao sacrifício decaiu bastante. Então, até economicamente, a religião pagã, ela colaborava com a economia. Nós vimos esse exemplo com o apóstolo Paulo lá em Éfeso. Os homens viram: o nosso lucro vai acabar. É o mesmo que está acontecendo aqui, o mesmo conflito do apóstolo Paulo com a religião pagã lá, é esse mesmo conflito aqui. Porque lá o apóstolo Paulo estava na cidade onde havia o culto a Deus a Mãe, que era o culto mais popular do Império Romano. O apóstolo Paulo escolheu o pior lugar em termos espirituais, o pior lugar para começar aquela evangelização, que era Éfeso, que ele botou um centro evangelístico ali. Aquele ali era o centro do culto a Deus a Mãe, que era o culto mais popular do mundo, que era o culto a Semíramis, mais popular até do que o culto a Júpiter. Então, aquele confronto do apóstolo Paulo com os sacerdotes pagãos é o mesmo confronto que está tendo agora com os cristãos, que o apóstolo João, nesse ponto ele já morreu, ou está morrendo, é próximo do ano 98, 99 que ele morre. Tá bom? E os discípulos do apóstolo João e os discípulos do apóstolo Paulo, que estão sofrendo essa perseguição, eles estão confrontando também a religião pagã, porque a todo momento o cristão estava dizendo: esses deuses não existem, são deuses falsos. E quando ele pregava, abria a epístola do apóstolo Paulo, que aqui está dividida no capítulo 10 de 1 Coríntios, que ele chama lá o culto a esses deuses de culto ao demônio, e isso, é claro, isso ofendia os sacerdotes pagãos. Porque o demônio, no pensamento deles, era coisa ruim. Enquanto os gregos, os romanos, os pagãos em geral, eles acreditavam que haviam deuses bons e deuses ruins, mas Júpiter era um deus bom no entender deles.
Só que chega o apóstolo Paulo e diz que é, na verdade, um demônio. Então, essa religião, ela confrontava e continua confrontando o cristianismo até os dias de hoje. É a religião do culto aos mortos. Tá bom? Eu sempre falo para vocês, tem estatística dizendo que o cristianismo é a maior religião do mundo. Não caiam nesse engano. Nunca foi profetizado que o cristianismo dominaria o mundo em termos de quantidade. Pelo contrário, Jesus Cristo disse que quando o Filho do Homem, pois vier, achará fé na terra, ele faz uma pergunta, né, como que dizendo o seguinte: o número vai ser pequeno. Tá bom? Então, na verdade, o culto que está dominando o mundo é o culto aos mortos, que o hinduísmo, o shintoísmo, o catolicismo, luteranismo, o anglicanismo e outros ismos, né? Todas essas religiões aqui das Américas, todos eles praticavam e hoje praticam o culto aos mortos junto com o Papa, junto com o hindu. Eles estão unindo as religiões, né? Bom, o historiador prossegue. Levam ao legado algum membro da seita e ele é obrigado a julgá-los. Mas, como bom jurista, sente-se embaraçado. Os processos instaurados em Roma e na província teriam revelado atos criminosos? Plínio nada sabe a esse respeito, mas não lhe parece que esses cristãos que foram trazidos à sua presença tenham cometido atos repreensíveis. Todavia, conhecendo evidentemente a jurisprudência antiga, que eles chamavam de o Institutum Neronianum, que vinha de Nero, né? O que Nero havia estabelecido e o que se seguiu, resolve explicar estritamente o princípio: não é permitido ser cristão. Tá bom? O que ele está fazendo é isso: não é permitido ser cristão. De onde vem isso? Vem desde a época de Nero, de Domiciano. Então não é permitido ser cristão. Depois de ter feito os próprios acusados confirmarem por 3 vezes que eram cristãos, castiga-lhes a pertinácia criminosa e manda suplicá-los, à exceção dos cidadãos romanos que envia a Roma. E de tudo isso presta contas, convicto de ter procedido bem. Aí a página do historiador. Então, esse governo de Domiciano, ele vai ter essa característica, tá bom? Então, entre o ano 98 e o ano 117, os cristãos serão perseguidos, não tanto quanto o de Domiciano, mas havia aquela cobrança já dizendo que os cristãos eram ruins para o reino, então todos estão concordando que deve continuar a ser proibido ser cristão no Império Romano.